A transformação do Sudeste brasileiro de 1950 até hoje, do pós-guerra até a era digital. O Sudeste do Brasil foi o palco de algumas das transformações mais intensas da história do país. Ao longo de mais de 7 décadas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo se tornaram protagonistas de mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais e tecnológicas que moldaram não apenas a região, mas a identidade nacional. Anos 1950, menos o Brasil, que começava a mudar. Na década de 1950, o Brasil ainda era um país rural, em sua maioria, mas o Sudeste já despontava como o centro da industrialização. São Paulo recebia levas de imigrantes italianos, japoneses, espanhóis e portugueses, que se somavam à mão de obra nordestina, formando a base para um parque industrial em plena expansão. O transporte ainda tinha forte presença ferroviária, com linhas que ligavam cidades do interior a capitais, mas começava a surgir a prioridade pelo transporte rodoviário. A inauguração da Via Dutra, em 1951, foi um marco. Pela primeira vez, São Paulo e Rio de Janeiro estavam conectados por uma rodovia moderna. Na economia, o café ainda tinha relevância, sobretudo em São Paulo e Minas Gerais. Mas as fábricas já davam sinais de que mudariam a paisagem. Indústrias automobilísticas, como a instalação da Volkswagen em São Bernardo do Campo em 1953, foram o prenúncio de uma revolução. Na política, o Rio de Janeiro ainda era a capital federal. As grandes decisões passavam pelos corredores do Palácio do Catete, enquanto São Paulo crescia em influência pelo seu peso econômico. Na religião, o catolicismo era dominante, com festas religiosas e procissões marcando o calendário das cidades. A pluralidade religiosa ainda era tímida, mas estava prestes a se expandir. Anos 1960, menos a modernização e a mudança de capital. Os anos 60 trouxeram ventos de modernização, mas também de instabilidade política. Em 1960, a inauguração de Brasília transferiu a capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Ainda assim, o Rio manteve seu prestígio cultural e turístico, enquanto São Paulo se consolidava como motor industrial. O transporte rodoviário ganhava força. Estradas como a Fernão Dias, ligando São Paulo a Belo Horizonte, ampliaram a integração regional. O transporte coletivo urbano também se modernizava, com a substituição dos bondes por ônibus em muitas cidades. Economicamente, a indústria pesada, a construção civil e a produção de automóveis explodiram. São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul se tornaram o coração metalúrgico do país. Na política, a década foi marcada pelo golpe militar de 1964. O Sudeste foi palco de manifestações, resistência estudantil e também da repressão do regime. A cultura floresceu. A bossa nova, nascida no Rio, levou o Brasil para o mundo. A televisão começava a se expandir, com a TV Globo surgindo em 1965 no Rio de Janeiro e mudando para sempre a comunicação no país. Na religião, movimentos católicos mais engajados socialmente e os primeiros sinais de expansão evangélica começaram a surgir. Anos 1970, menos crescimento econômico e desigualdade. A década de 70 foi chamada de milagre econômico brasileiro. O Sudeste prosperou, mas a desigualdade também se aprofundou. São Paulo se transformava em uma metrópole global, atraindo milhões de imigrantes. O crescimento desordenado deu origem a bairros periféricos e favelas que cresciam em ritmo acelerado. O transporte urbano sofreu pressões. Para enfrentar os congestionamentos, começou a construção do metrô de São Paulo em 1968. Com a primeira linha inaugurada em 1974, Belo Horizonte e Rio de Janeiro também investiram em transporte coletivo, ainda que insuficiente para a demanda crescente. No comércio, shopping centers começaram a surgir, mudando os hábitos de consumo. O primeiro deles, o Shopping Iguatemi, foi inaugurado em São Paulo, em 1966. Mas nos anos 70, esse modelo se espalhou. A cultura popular explodiu. O samba,
O futebol e a televisão consolidaram-se como símbolos nacionais. O Rio de Janeiro, com o Maracanã e o Carnaval, era vitrine mundial. São Paulo virava a capital cultural alternativa, com movimentos de teatro, cinema e música. No campo religioso, os cultos evangélicos de garagem e pequenos templos começaram a ganhar mais fiéis. Politicamente, a ditadura militar mantinha o controle, mas já enfrentava a resistência crescente de estudantes, artistas e trabalhadores. Anos 1980, menos a redemocratização e a força das ruas. Os anos 80 foram marcados pela crise econômica e pela luta pela democracia. Greves históricas no ABC Paulista, lideradas por sindicatos metalúrgicos, se tornaram símbolos da resistência e lançaram lideranças como Luiz Inácio Lula da Silva. O transporte urbano vivia desafios. O metrô de São Paulo crescia lentamente, enquanto os ônibus seguiam como principal meio de locomoção das massas. O transporte rodoviário interestadual ainda dominava a conexão entre cidades. Na economia, a hiperinflação corroía salários, mas ao mesmo tempo o setor de serviços e o comércio se expandiam. Shoppings, supermercados e bancos multiplicavam-se. Na política, as diretas já, em 1984, mobilizaram multidões no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte, mostrando a força do Sudeste como palco de mudanças políticas. Na cultura, o rock brasileiro explodiu, com bandas como Legião Urbana, Titãs e Barão Vermelho, refletindo a angústia e os sonhos de uma juventude que queria liberdade. Religiosamente, o crescimento evangélico se acelerava. Igrejas como a Universal do Reino de Deus, fundada em 1977 no Rio, já despontavam como novas forças religiosas e sociais. Anos 1990, menos globalização e novas tecnologias nos anos 90, o Sudeste mergulhou na globalização. A economia se abriu para o mundo, e São Paulo consolidou-se como centro financeiro internacional. O Plano Real, lançado em 1994, trouxe estabilidade monetária, dando fôlego para o comércio e os investimentos. Os transportes acompanharam o crescimento. O metrô de São Paulo se expandiu. O Rio também ampliou sua malha, e Belo Horizonte deu início ao planejamento de sistemas de transporte de maior porte. Na comunicação, a revolução foi ainda maior. A televisão por assinatura chegou a mais lares, enquanto a internet dava seus primeiros passos. Lan houses se multiplicaram no final da década, abrindo portas para a revolução digital que estava por vir. Na política, os anos 90 foram de reformas econômicas, privatizações e estabilidade institucional, ainda com o Sudeste no centro das disputas. No campo religioso, os templos evangélicos se tornaram cada vez mais visíveis nas grandes cidades. O catolicismo ainda era a maioria, mas já dividia espaço com novas expressões de fé. Anos 2000, menos o boom da internet e da nova economia. Os anos 2000 transformaram o Sudeste em uma região cada vez mais conectada e globalizada. O acesso à internet se popularizou, os celulares se tornaram comuns e a comunicação mudou para sempre. A economia cresceu com força, impulsionada pelo boom das commodities e pela expansão do crédito. O comércio eletrônico começava a surgir, e São Paulo se consolidava como centro financeiro global do Brasil. O transporte urbano ainda enfrentava desafios, mas projetos de metrô, BR e novas rodovias buscavam aliviar o trânsito cada vez mais caótico. Na cultura, a música popular brasileira se misturava com influências internacionais, enquanto o funk carioca e o sertanejo universitário ganhavam força. Na política, o Sudeste continuava decisivo nas eleições presidenciais. Movimentos sociais, sindicatos e novas organizações digitais surgiam com mais voz. Religiosamente, a diversidade aumentava. Igrejas evangélicas cresceram ainda mais, e centros espíritas e religiões afro-brasileiras seguiram marcando presença. Anos 2010 até hoje, a era digital e a transformação social. A década de 2010, até os dias atuais, marcou a consolidação do Sudeste como uma região conectada, globalizada e, ao mesmo tempo, cheia de desafios. A comunicação foi completamente transformada pelos smartphones
e redes sociais. São Paulo se tornou um dos polos de startups e inovação da América Latina, com empresas de tecnologia financeira, mobilidade e comércio digital. O transporte urbano ainda é um desafio, mas a chegada de aplicativos de transporte, como Uber e 99, mudou a forma de se deslocar. O transporte aéreo se popularizou, conectando ainda mais as capitais. Na economia, o Sudeste continua liderando o PIB nacional, mas enfrenta desigualdades sociais profundas. O comércio eletrônico, impulsionado pela pandemia, transformou hábitos de consumo. Na política, a região foi palco das grandes manifestações de 2013 e das disputas eleitorais mais polarizadas das últimas décadas. Na religião, os templos evangélicos gigantes, as mega-igrejas e o avanço da diversidade espiritual mostram um mosaico complexo de crenças. Na cultura, o Sudeste continua sendo o centro da música, do cinema e da televisão brasileira. Mas agora, dividido com o poder da internet e dos influenciadores digitais. Conclusão do Brasil rural dos anos 1950. Ao Brasil digital de hoje, o Sudeste passou por uma jornada impressionante. Suas estradas metrôs e aeroportos simbolizam a integração. Suas fábricas e empresas, a força econômica, suas igrejas e manifestações culturais, a diversidade social. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo não apenas acompanharam o ritmo do mundo, mas em muitos momentos ditaram os rumos do Brasil. Hoje, ao olhar para trás, percebemos que cada década trouxe novos desafios e conquistas. E o futuro aponta para ainda mais transformações, especialmente na tecnologia, comunicação e formas de viver em sociedade.